Meu nome é Lara, tenho 33 anos, e durante muito tempo acreditei que o amor podia resistir a tudo. Quando conheci o André, ele era o homem mais gentil que já tinha cruzado meu caminho. Trabalhador, atencioso e com um sorriso que parecia dissipar qualquer tristeza. Eu vinha de um relacionamento complicado, e a forma como ele me tratava me fez acreditar que, finalmente, a vida estava me recompensando por tanta dor. Casamos após 2 anos de namoro, e os primeiros tempos foram como um sonho. Nossa casinha simples, mas cheia de amor, era o lugar onde eu me sentia segura. Eu trabalhava como atendente em uma farmácia, enquanto André fazia bicos como pedreiro. Juntos, dávamos um jeito de tudo. Não tínhamos luxo, mas tínhamos cumplicidade, ou pelo menos era o que eu acreditava. As coisas começaram a mudar quando André conseguiu um emprego fixo numa grande construtora. De repente, o homem que voltava para casa com um sorriso passou a chegar calado, irritado, distante. No início, achei que fosse o cansaço. Tentava ser paciente, preparar seu prato favorito, escutá-lo sem julgamentos. Mas com o tempo, percebi que não era o trabalho que o transformava. Era algo, ou alguém, que o afastava de mim. Ele começou a implicar com tudo. Se eu estava alegre, dizia que eu não fazia nada da vida. Se eu chorava, reclamava que eu era dramática demais. Quando perguntei se havia outra pessoa, ele riu com desprezo e disse que eu me achava demais para ser traída. Aquilo me cortou por dentro, mas ainda tentei conversar, entender, salvar o que restava do nosso casamento. Numa sexta-feira à noite, ele chegou em casa alterado, com cheiro forte de perfume feminino. Joguei o olhar sobre ele e perguntei onde tinha estado. André apenas bufou, tirou o casaco e respondeu, com frieza: "Lá fora é melhor que aqui." O coração pareceu parar. Pela primeira vez, percebi que o homem que eu amava estava me odiando. Nos dias seguintes, o clima em casa ficou insuportável. Ele me evitava, e quando cruzávamos, trocávamos apenas frases secas. Uma manhã, ele acordou antes de mim, jogou minhas roupas no sofá e anunciou: "Cansei, Lara. Vai embora." Pensei que fosse uma piada, até ver que ele havia trocado a fechadura da porta e embalado minhas coisas em sacolas. "Você tá me expulsando da nossa casa, André?" perguntei, a voz embargada. Ele cruzou os braços, o olhar frio como gelo. "Nossa casa? Eu que pago o aluguel, eu que ralo para manter isso aqui. Essa casa é minha." Engoli o choro e tentei argumentar, lembrando de quantas vezes o sustentei quando ele estava desempregado, de como vendi meu anel de formatura para comprar comida para nós. Mas ele não quis ouvir. Pegou minha aliança, arrancou do meu dedo com brutalidade. Antes que eu pudesse reagir, a arremessou pelo ralo da calçada. "É para lá que pertence", disse com desprezo. Senti o chão sumir sob meus pés. Fiquei ali, ajoelhada, vendo o brilho dourado desaparecer no esgoto, como se fosse o símbolo do meu próprio amor sendo engolido pela sujeira. Sem saber para onde ir, peguei minhas coisas e caminhei sem rumo pelas ruas. Chovia. A cada passo, as lágrimas se misturavam à água que escorria pelo rosto. Passei a noite na casa da minha amiga Denise, que me acolheu sem perguntar nada. Só me abraçou e disse: "Você não merece isso." Eu sabia que ela tinha razão, mas naquele momento, tudo em mim gritava em silêncio. Os dias que se seguiram foram os mais difíceis da minha vida. Eu mal dormia, mal comia. A lembrança de André jogando o anel no esgoto me assombrava todas as noites. Era como se ele tivesse arrancado um pedaço da minha alma. Aos poucos, comecei a procurar um novo lugar para morar, algo pequeno, que coubesse no meu orçamento. Arrumei um quartinho simples perto da farmácia onde trabalhava. Era apertado, mas era meu. E, de alguma forma, aquele espaço representava um recomeço, mesmo que doído. Uma tarde, quando saí do trabalho, algo me fez desviar o caminho. Passei em frente ao prédio onde tínhamos morado. Tudo parecia igual, exceto o vazio que agora tomava conta de mim. Foi ali, na calçada, que algo inesperado aconteceu. Um funcionário da limpeza do condomínio estava desentupindo o ralo, o mesmo onde André havia jogado minha aliança.
Por um impulso inexplicável, parei e observei. Ele tirava folhas, sujeira e papéis amassados com uma ferramenta longa. Até que, por um segundo, um pequeno brilho chamou minha atenção. Moço, o que é isso aí? Perguntei, aproximando-me. Ele olhou curioso e, com as luvas, retirou um pequeno objeto dourado, coberto de lama. Quando limpou um pouco na água, reconheci o anel. Meu anel! O mesmo que ele havia jogado ali, como se fosse nada. Fiquei em silêncio, com o coração acelerado. Era como se o universo estivesse me devolvendo algo, não só a aliança, mas também a minha dignidade. Guardei-a nas mãos trêmulas, e naquele instante, jurei para mim mesma que jamais deixaria alguém me jogar novamente no esgoto da própria dor. Eu só não imaginava que aquele pequeno símbolo traria de volta muito mais do que lembranças. Traria uma verdade escondida que mudaria completamente tudo o que eu achava saber sobre André, e sobre o motivo real de ele ter me expulsado de casa. Nos dias que se seguiram depois de reencontrar minha aliança, algo dentro de mim mudou. Era como se aquele pequeno objeto tivesse me dado forças para me levantar de novo. Eu a limpei com cuidado, deixei brilhar outra vez e guardei em uma caixinha. Mas sempre que olhava para ela, lembrava da humilhação que sofri. Por mais que doesse, decidi que aquela dor seria o combustível para minha reconstrução. Recomeçar do zero não foi fácil. Eu ainda chorava à noite, lembrando do André, das risadas que dávamos antes do mundo desabar. Ainda havia amor em mim, mas havia também algo novo: raiva. Raiva por ter sido enganada, por ter acreditado em promessas que ele nunca pretendeu cumprir. Foi essa mistura de dor e raiva que me fez decidir enfrentar tudo de cabeça erguida. No trabalho, minha chefe percebeu que eu andava abatida. Um dia, me chamou no canto e disse: Lara, você é uma das melhores funcionárias daqui. Se precisar de um horário reduzido para resolver sua vida, pode contar comigo. Aquilo me emocionou. Era incrível perceber que, mesmo destruída, ainda havia pessoas boas ao meu redor. Aos poucos, fui reconstruindo minha rotina. Comecei a caminhar todas as manhãs antes do expediente, a cuidar mais de mim, a cozinhar minhas próprias refeições com carinho. Cada pequeno gesto era uma tentativa de provar para mim mesma que eu podia ser feliz sozinha. Mas a paz que eu tentava conquistar foi interrompida de forma inesperada. Certa tarde, enquanto fechava o caixa da farmácia, ouvi uma voz familiar do lado de fora. Olhei pela vitrine e meu coração disparou. Era André. Ele estava de terno, com o cabelo bem penteado, falando ao celular e rindo, como se nunca tivesse me conhecido. Por instinto, me abaixei atrás do balcão, tentando não ser vista. Não era medo, era vergonha. Eu não queria que ele me visse ali, de uniforme, depois de tudo que me dissera. Esperei até que ele se afastasse e só então voltei a respirar direito. Naquela noite, contei para Denise o que tinha acontecido. Ela regalou os olhos e disse: Você precisa virar essa página, amiga. Esse homem te destruiu. E se ele aparecer de novo, você mostra que não é mais a mesma. Eu concordei, mas lá no fundo algo ainda me incomodava. A forma como ele parecia tranquilo, como se nada tivesse acontecido, como se eu fosse apenas um capítulo apagado da vida dele. Dias depois, fui surpreendida com uma ligação estranha. Era um número desconhecido. Atendi e ouvi uma voz feminina do outro lado. Lara? Aqui é a Júlia. Não me conhece, mas preciso falar com você. É sobre o André. Meu coração gelou. Perguntei quem era e o que queria, mas a mulher parecia nervosa. Não posso falar por telefone. Me encontre amanhã, às 16 horas, no café perto da Praça Central. É importante. Pensei em recusar. Podia ser alguma brincadeira, ou até uma armadilha. Mas havia algo na voz dela que me despertou curiosidade. No dia seguinte, depois do expediente, fui até o café. Ela já estava lá, sentada no canto, com expressão aflita. Devia ter uns 30 e poucos anos, olhos claros e aparência cansada. Assim que me viu, levantou-se e disse: Obrigada por vir. Eu sou a ex-namorada do André. Senti o corpo inteiro estremecer.
Júlia contou que havia se reencontrado com ele meses atrás, pouco antes de ele me expulsar de casa. Disse que começaram a sair às escondidas, mas que ele não parecia o mesmo homem que ela havia conhecido no passado. Ele dizia que você era uma mulher fria, interesseira, que o prendia por pena, contou ela, com vergonha. Mas depois descobri que ele me usava para esconder algo muito pior. Meu estômago revirou. Perguntei o que ela queria dizer com pior, e ela hesitou antes de continuar. Lara, o André estava sendo investigado por desvio de dinheiro da construtora onde trabalhava. E o nome da conta usada para transferir parte do dinheiro estava no seu CPF. Fiquei paralisada. Como assim, no meu CPF? Perguntei, a voz trêmula. Júlia explicou que um amigo dela trabalhava na empresa e a alertou, porque viu o nome de uma mulher envolvida nos relatórios. Eu fui conferir e era o seu. Naquele instante, tudo fez sentido. As brigas, o afastamento, o ódio repentino. Ele não me expulsou por cansaço ou desamor. Ele precisava se livrar de mim antes que eu descobrisse. Ele transferiu o dinheiro usando meus dados para se livrar da culpa, murmurei, sentindo as mãos tremerem. Júlia confirmou com o olhar. Eu saí do café atordoada. A cabeça girava. Como alguém que jurei amar podia me usar desse jeito? Cheguei em casa e passei a noite sem dormir, revendo cada detalhe dos últimos meses. As mensagens que ele apagava, as ligações misteriosas, a pressa em me tirar de casa. Tudo se encaixava como um quebra-cabeça cruel. Na manhã seguinte, decidi ir até a construtora. Falei com o gerente e pedi para conversar em particular. Mostrei meu documento e perguntei se havia alguma investigação. Ele me olhou surpreso e respondeu: Senhora, o caso foi encerrado, o responsável foi afastado, mas o nome usado nos papéis realmente é o seu. A senhora tem como provar que não sabia? O chão pareceu sumir. Expliquei que nunca tive acesso a nada, que era apenas esposa dele. O gerente foi compreensivo, mas disse que a polícia poderia procurá-la se o caso fosse reaberto. Saí de lá tremendo, com um misto de raiva e impotência. Naquela noite, fui até a caixinha onde guardava o anel. Senti o peso simbólico daquele objeto. Ele tinha voltado para mim, mas agora eu entendia que era mais do que coincidência. Era um aviso. Um lembrete de que nada fica escondido para sempre. Peguei o anel, coloquei no dedo e olhei para o espelho. Agora é você quem vai pagar pelo que fez, André, murmurei. Eu já não era mais a mulher que implorava por amor. Eu era alguém pronta para lutar, e dessa vez, não seria jogada no esgoto sem reagir. Naquela noite, quase não dormi. O ódio e a dor se misturavam, queimando por dentro. Eu sabia que não podia simplesmente deixar o André sair impune. Ele não apenas destruiu nosso casamento, ele usou meu nome para encobrir um crime. Era como se cada lágrima que derramei tivesse se transformado em uma fagulha pronta para incendiar tudo. No dia seguinte, procurei um advogado. Um amigo da Denise indicou o Dr. Marcelo, um homem calmo, de fala firme e olhar honesto. Contei tudo, desde o dia em que fui expulsa de casa até a conversa com Júlia. Ele me ouviu atentamente e disse: Lara, se você tiver provas de que não tinha conhecimento, conseguimos reabrir o caso e inverter essa acusação. Mas vai ser uma briga grande. Eu não hesitei. Eu quero justiça, doutor. Não aguento mais ser tratada como culpada por algo que não fiz. Ele sorriu de leve, aprovando minha coragem. A primeira coisa que fiz foi reunir todos os papéis, mensagens antigas e comprovantes. Vasculhei meu e-mail, meu celular, tudo. E foi aí que encontrei algo que me deixou sem ar. Uma mensagem antiga do André, de meses antes da separação, enviada por engano. Nela, havia um comprovante de transferência em nome da empresa, com valor desviado e o meu CPF. A linha de assunto dizia apenas: encaminhar para conta segura. Ele tinha usado meu e-mail para enviar o comprovante pro próprio celular. Levei o documento ao advogado, que ficou impressionado. Isso é suficiente para provar que ele usou seus dados sem o seu consentimento, disse Marcelo. Com base nisso,
ele deu entrada em uma denúncia formal. Poucos dias depois, a polícia abriu um inquérito contra André. Quando ele foi intimado a depor, a notícia se espalhou rapidamente. A família dele, que antes me olhava com desprezo, agora fingia não saber de nada. A mãe dele, Dona Célia, chegou a me procurar. Bateu à minha porta com lágrimas falsas nos olhos e disse: Lara, meu filho está desesperado, diz que foi um engano. Você vai mesmo fazer isso com ele? Olhei nos olhos dela e respondi com calma: o que ele fez comigo foi bem pior. Ele me jogou no lixo quando não precisava mais. Agora vai ter que enfrentar o próprio esgoto que cavou. Ela engoliu seco e saiu sem dizer mais nada. Enquanto o processo seguia, eu continuei trabalhando e tentando manter a cabeça erguida. Não era fácil lidar com os olhares e os comentários, mas dentro de mim algo florescia, a sensação de liberdade. Eu não era mais a mulher que dependia do amor de alguém para se sentir inteira. Certo dia, voltando para casa, encontrei uma carta no portão. Era do André. As letras tremidas mostravam desespero. Lara, por favor, me perdoa. Eu errei, mas não queria te envolver. As coisas fugiram do controle. Li aquilo e ri com amargura. Ele queria perdão agora que estava encurralado. Guardei a carta sem responder. Poucos dias depois, recebi uma ligação da polícia. O investigador me informou que André havia sido preso preventivamente por falsificação de documentos e desvio de valores. Meu corpo inteiro tremeu. Eu não sabia se chorava ou sorria. Parte de mim ainda lamentava o homem que amei, mas a outra parte sentia um alívio indescritível. Com o tempo, a imprensa local começou a divulgar o caso. Ex-funcionário de construtora preso por esquema de desvio usando o nome da esposa, dizia a manchete. Ver meu nome ali, como vítima, foi estranho. Era como se o mundo finalmente reconhecesse a verdade que eu gritava sozinha há tanto tempo. Meses se passaram. Eu continuei tocando a vida, e o silêncio ao redor começou a soar como paz. Um sábado de manhã, resolvi dar uma volta pelo bairro. Fazia tempo que não passava em frente à antiga casa onde vivi com ele. Quando cheguei lá, o portão estava enferrujado, o jardim abandonado e a fachada, pálida. Fiquei parada observando por alguns minutos, até perceber o movimento vindo do portão. Um homem simples, com uniforme de limpeza, saiu de dentro e me cumprimentou. Bom dia, moça. A senhora morava aqui, né? Encontrei algo que talvez seja seu. Ele abriu a mão e, por um instante, o tempo parou. Na palma dele havia uma correntinha dourada, fina, com um pequeno pingente de coração. Eu a reconheci na hora. Era o presente que dei ao André no nosso primeiro aniversário de casamento. Eu mesma havia mandado gravar as iniciais dele no verso. Peguei a corrente com as mãos trêmulas, sem entender como aquilo foi parar ali. O pessoal do encanamento achou isso preso no cano de esgoto. Acredita? Explicou o homem. Disseram que devia ter caído faz tempo. Eu agradeci, e quando ele se afastou, fiquei ali parada, olhando para aquele símbolo do passado. Era quase poético. O que ele jogou fora, o esgoto devolveu para mim. De repente, notei algo gravado atrás do pingente que nunca havia visto antes. Não eram as iniciais dele. Era uma pequena gravação feita por mim, anos atrás, com um estilete. L mais a igual amor eterno. Sorri com ironia. O amor eterno acabou, mas eu ainda estava ali, viva, inteira e de pé. Voltei para casa e guardei a correntinha junto da aliança. 2 símbolos diferentes, de tempos diferentes, mas com o mesmo significado: sobrevivência. Tudo que foi jogado fora, de alguma forma, retornou para mim. Talvez o destino quisesse me lembrar de que nada se perde quando a gente aprende com a dor. Algumas semanas depois, recebi uma carta do advogado. O processo havia sido encerrado. Eu estava completamente inocentada, e André seria condenado. Fechei os olhos e respirei fundo. Não havia vitória mais doce do que provar a própria verdade. À noite, sentei na varanda, olhando o céu.
O vento frio tocava meu rosto, e pela primeira vez em muito tempo, senti paz. Peguei a caixinha onde guardava o anel e a corrente, abri e disse em voz baixa: obrigada por terem voltado. Vocês me lembraram que até o que é jogado no esgoto pode florescer de novo. A história de hoje chegou ao fim. E se você quiser mudar a sua história através de deliciosos brigadeiros gourmets, os tornando sua fonte de renda extra, ou até mesmo principal, adquira agora seu livro digital, que chegará no seu e-mail com mais de 80 receitas de brigadeiros por um preço ridiculamente barato. Você ainda ganha bônus sensacionais como planilha mágica de precificação, receitas bônus de outros doces e muito mais. E se não quiser fazer renda com seus brigadeiros, você pode simplesmente deixar seus amigos e familiares apaixonados por essas gostosuras. Clica no link da descrição ou do primeiro comentário desse vídeo e reserve agora seu livro digital. E não se esqueça de comentar qual lição você tirou dessa história. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tchauzinho!